Boa tarde, 6 de março de 2020. Hoje temos o tema transhumanismo, o que está além do humanismo, além do homem. Simplificando, seria a junção do homem e da máquina, do homem, do robô, o famoso ciborgue. De certa forma, se tu pegar o celular, tem alguns aplicativos, já são extensões do corpo humano. Então, e assim como o olho biônico, orelha biônica, muitos já têm um controlador de pulsação do coração, do Parkinson ou de alguma epilepsia, através de aparelhagens eletrônicas, eletromecânicas. O que tu fez ali que apagou? Sônia Pacheco e Cauã Coelho. Muito boa tarde. A singularidade da singularidade. O quanto há de humano, quanto há de humanismo no transhumanismo. Fernando Broncano. E ali nós vimos umas figuras pré-históricas ali no meio do ambiente, um ambiente tecnológico, mais ou menos como aquelas imagens lá que o Halen fala bastante. Utopias históricas. Retratos em negro das sociedades contemporâneas. Hipóstase a uma realidade sem singular, o tempo. A hipóstase funciona como fonte de imaginação e impulso da vontade. O que é hipóstase, fala nisso? Toda utopia é um topos, localizado histórica e culturalmente. Hipo embaixo, colocado embaixo. Retratos escuros, né, das sociedades contemporâneas. E tem uns negócios bem interessantes. Utopias e distopias do humanismo. Sendo que distopia é o que está fora do lugar, né? E utopia seria o fantasioso, o mítico. O humanismo de primeira onda esteve associado a certas utopias da promessa. A Cidade do Sol, de Tommaso Campanella. A Nova Atlântida, de Francis Bacon. Aí poderíamos pôr O Príncipe, a Utopia de Thomas Moros, entre esses aí. O humanismo segunda onda, associado a distopias de promessa. Viagem de Gulliver, de Stevenson. Frankenstein, de Mary Shelley. E O Novo Prometeu. Frankenstein e O Novo Prometeu. Aquele que dominou o fogo, né? Erewhon, esse eu não conheço. Erewhon. Brave New World. Esse aqui é da série do que está passando na televisão. Brave New World. Então é Brave New Heart. Tá. Esse aí eu admirava um novo. Brave New Heart, que seria o da série que está passando na Netflix. Entra muita coisa tipo em reencarnação, é bem interessante. As novas humanidades. O humanismo através da condição do ciborgue, a natureza artificial do humano. A gente lembra lá do Homem de 6 milhões de dólares, o olho biônico, o ouvido biônico, uma perna robótica. Então vai misturando partes robóticas com meio homem, meio robô. Humanismo reflexivo sobre as possibilidades tecnológicas sociais. Utopias e distopias como elaborações das possibilidades. O Admirável Muito Novo teve a ver também então, com a República de Platão. A singularidade está próxima. Ray Kurzweil. Esse cara é um daqueles que diz que o homem vai durar 140 anos. Eles tomam medicação, fazem cirurgias, terapias alternativas para tentar prolongar e retardar o envelhecimento. Maria Carme, Sartor Macari. Tentativas médicas e outras para tentar retardar o envelhecimento. Células-tronco, pesquisa com nanotecnologia. Um detalhe sobre esse assunto que não sei se tu chegou a ler o artigo, mas eles recentemente, não lembro em que país, eles conseguiram rejuvenescer células envelhecidas. Conseguiram rejuvenescer, se eu não me engano, 5 anos uma pessoa, usando o tratamento. Então acho que isso vai um pouco de encontro ao. Tu pega as células somáticas e faz
ela volta a ser uma célula totipotencial, uma célula tronco novamente. Isso aí já tem tecnologia para isso. E terapia genética e várias terapias também entrando nessa. Tiago Medeiros. Troca de enzimas defeituosas, troca de genes defeituosos. Eu também entro aí. Singularidade, explosão da inteligência. 100, 200, 300. Ali são anos, são o quê? Ah, não, ali eu acho que é o índice coeficiente intelectual, acho, né? E o 10 na 8 é o quê? 0, 1, 2, 3, 4, 5 vezes 10 na 8. Acima de 100, 140, 150 já é gênio. Acima 70, 100, 90 é Aleph.se Transglobal Singularity. A história humana está bem caracterizada pela aceleração no ritmo do progresso tecnológico. Isso aí a gente está vendo de principalmente 50 anos para cá, mas já de 100 anos para cá já. Isso é causado pelo feedback, pelo retorno positivo, uma curva de retorno positivo, né? Loop é a curva. A tecnologia antes da Revolução Industrial. Uma nova tecnologia como agricultura, e aí tem toda a questão da genética na agricultura, espécies modificadas geneticamente, coisa e tal, e resistentes a pragas, resistentes a agrotóxicos, leva a aumento da população. Uma população maior tem mais cérebros trabalhando, então a próxima tecnologia, desenvolvimento, é a descoberta mais rapidamente. Mais cérebros, mais pensamento. Mas em épocas mais recentes, um grande número de pessoas são liberadas daquela agricultura pesada, aquela agricultura através de arados, tratores, máquinas cada vez mais sofisticadas. Máquinas que andam sozinhas, direção controlada por computador, o uso também de... Como é que é aquelas máquinas que voam no céu? Não, daqui a pouco eu lembro. Para controlar também e até para plantar ou para jogar um veneno, alguma substância biológica para controle de pragas. Então, uma agricultura mais industrializada. Profissionais melhorando a questão da educação. Não somente existem mais cérebros pensando, mas também cérebros tem mais conhecimento para trabalhar com e maior tempo disponível, maior tempo para novas ideias. Aí quando tu começa a pôr robôs, por exemplo, para trabalhos embaixo da terra, embaixo d'água, lugares perigosos, sobra mais tempo para as pessoas, para filosofia, para estudo, para desenvolver a questão cerebral. Giuseppe Sorato, Tiago Medeiros, boa noite. Mais ou menos o que foi falado já em outra aula sobre o ócio criativo, que é usar o tempo livre de maneira criativa e maneira produtiva. E não apenas o dolce fermente, o não fazer nada, mas usar de maneira produtiva. Boas leituras, bons filmes e bons estudos. E a agricultura, a maior parte da população no mundo não desenvolvido, em países não desenvolvidos. Mas a fração do mundo considerado desenvolvido constantemente está se expandindo. No início era só os países mais para o norte, e hoje o Brasil e outros do sul já estão começando a entrar, não só a Austrália, mas outros, África do Sul, entrando no rol desses países, OCDE, coisas desse nível. O ritmo da tecnologia, progresso da tecnologia continua. Cada 6 meses dobra, né? Aquela lei da informática lá, cada 6 meses dobra. Acelerando a mais e mais cientistas e engenheiros trabalhando, mais e mais pesquisadores em todos os cantos, né? Assumindo limites fundamentais de quão longe a tecnologia pode progredir. Esses limites são ditadas constantes físicas, como a velocidade da luz. Já se sabe que já conseguiram ultrapassar a velocidade da luz em alguns experimentos, e a constante de Planck. Isso na física quântica.
nós poderíamos esperar que o grau de progresso e tecnologia decresceria, mas na verdade está acelerando cada vez mais. E a partir disso nós podemos deduzir que existem provavelmente algum tempo do futuro que a tecnologia, o progresso da tecnologia poderá ser cada vez mais rápido. E já estamos vivendo isso. Há um singular evento, por exemplo, carros solares, carros elétricos, cada vez vai crescer mais. E existe uma intenção para combustíveis alternativos e combustíveis limpos, né? E esse senso que isso ocorre já nessa história humana com o nome de singularidade. Também singularidade é o nome da explosão inicial, né? Ali tem Mind the Children, Crianças Mentais, Nick Bostrom, Futuro da Humanidade, Instituto Futuro da Humanidade, Robot, Hans Moravec. O que está escrito embaixo do Robot? Não dá para ler, ficou pequeno. O Pensador de Rodin ali na capa. Meras máquinas de mente transcendental. Transmentalismo. Crianças Mente, Robot. Mas não no sentido robô passivo, né? Mas no sentido de auxiliar o ser humano. Antes de nós continuarmos, nós vamos ler aqui uma notinha da Sermofu. Em seguida voltaremos a falar ali sobre o transhumanismo. O presidente da Cooperativa Fumacense de Eletricidade, Sermofu Energia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social, convoca os senhores associados para comparecerem à Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 20 de março de 2020, na sede social da Sermofu Energia. Cito a Rua Prefeito Paulino Bife, número 151, Centro, município de Morro da Fumaça, às 5 horas da tarde, em primeira convocação com a presença de 2/3 de seus associados, às 6 horas da tarde, em segunda convocação com a presença de metade mais um de seus associados, ou às 7 horas, em terceira e última convocação com a presença de no mínimo 10 associados. O edital completo está no site www.sermofu.com.br. Ali. Então, quais os campos aí que a gente vê cada vez mais promissores? Nanotecnologia. Isso entra em na agricultura, na medicina, em várias linhas. Na indústria. Biotecnologia. Colonização do espaço. Embora muitos critiquem, né? Por que o homem não resolve os problemas aqui na Terra, porque o homem sempre sonhou em já foi à Lua e quer mais adiante. Faz parte do ser humano querer ir mais adiante. Computação avançada. Já se fala em computação quântica. Alguns acreditam que nos próximos 20, 30 anos já vai haver computadores quânticos. Engenharia a mega escala. E reengenharia e manipulação espaço-temporal. Aleph.se. www.aleph.se. Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. É o alfa dos gregos. Transformação individual. Longevidade, 120 anos, 130 anos, 140, 150 anos. Controle da morte e das enfermidades. Se tu pegar na ufologia, se fala em seres com 300 anos, com 200 anos. Então, viver mais e controlar as enfermidades, câncer, doenças cardiovasculares, diabetes. Amplificação da inteligência. Controle do Alzheimer, controle do Parkinson. E extensão do corpo. Aí os vários extensores, não só portáteis, tipo celular, tablets, como também dentro do corpo. Ou juntamente da pele. Singularidade tecnológica. Máquinas que criam melhores máquinas. Máquinas criando máquinas. Evolução da humanidade. Existência pós-biológica. Seres pós-humanos. E expansão do universo. Ponto ômega. Universo como ser inteligente. O corpo estendido. Aí tem o guarda-chuva, facas, talheres, armas, objetos para trabalhar, comunicações, bicicleta e
E ali a transformação... Ah, interessante. A gente usa separadamente, mas eles fariam parte do próprio corpo. Já tem pessoas que perderam o braço, perna, que usam, né? O corpo estendido, então, ali, o filme Cyborg, aquele outro do Schwarzenegger, Cavaleiro, anadidos, interfaces cérebro-mente, cérebro-máquina, implantes, coberturas, robôs. Ciborgues, robôs. Até aí tem manipuladores. Bastões, lanças, espadas, sensores, analisadores externos e internos, chips não, sensores, né? Armazenamento, materiais, energia, informação, inclusive os tablets celulares por energia solar também. Transportes físicos, sinais, semântica, agentes proativos, filtros, utilidades, posição, previsão de tempo, roupas já com sensores, tradução de modalidade, temperatura, espectro, nível de sinal, percepção, comunicação. Já tem os aparelhinhos que fazem a tradução em vários idiomas, né? Que facilitam a comunicação, as conferências, ou até a conversa quando viaja a países diferentes. Renato Garcia. Catiane Jacinto. Erotismo em tudo, né? Esqueleto, pernas, dorso, trato gastrointestinal, sistema circulatório, respiração, reprodução, sexo, metabolismo, pele, olhos, cérebro, sistema nervoso, vários aparelhos conectados ao cérebro, sistema imune, sistema hormonal, idade, desenvolvimento e genética. Então, em todos os campos, tanto fisiológicos quanto anatômicos. Orgasmotron de Stuart Malloy. Esse aí é aquele da base da coluna, né? É o dormilon, um tubo que podia conter uma ou duas pessoas proporcionando orgasmos no stand da película. É o dormilon. Stuart Malloy, especialista em tratamento contra dor, considera que não havia melhor nome para seu descobrimento: um implante de eletrodos que maximiza os orgasmos. Hã? Mas aí é só o fim do prazer mesmo. Sondas mentais. Deixa eu ver lá por cima. Assim que o cérebro é de uma forma artificial, isso poderia ser muito fácil para modificá-lo. Ele é natural, né? Não entendi ali. Criar um cérebro artificial seria a questão. Tá. Tá. Uma vez que fosse. Assumindo um bom entendimento do circuitaria neural, um número de melhoramentos e deleções poderia ser possível. Existiria uma cadeia de definição do humano, no mínimo, provavelmente melhor proibir, modificar em outros cérebros humanos, outros cérebros de pessoas sem o seu consentimento informado, né? Isso é a questão da bioética, pode muito bem ser válido para restringir certos tipos de modificações. Algumas das mudanças podem ser discutidas abaixo. Amplificadores. Sensos de extensão. Luz ultravioleta para enxergar. Já tem aqueles óculos sendo dispositivos cada vez mais portados, menores, né? Aumento de capacidade da memória de trabalho, com memória a curto prazo. Calculadoras mentais de database, linguagem e módulos. Hoje a gente já tem nos apps, já tem bastante disso. Telepatia. Ele já tem experimentos através do computador, de telepáticos. Algumas pessoas, entre Espanha e Estados Unidos, gostariam de ir mais além e integrar melhor, mais completamente, suas mentes com computadores, mudando os seus processos mentais.
Hoje o computador ainda é externo, mas ele já está. Na verdade, os celulares já são computadores portáteis. Né? A tendência é diminuir cada vez mais. Tentou com aquele iGlass, mas não sei se deu muito certo, não ouvi mais nada a respeito. Para remover instintos borrados que nós não precisamos. Comida, sexo, raiva, violência. Tem algumas pesquisas com drogas para acabar, por exemplo, com o estresse pós-traumático. Acho que é mais ou menos nessa linha aí. Memórias ruins serem bloqueadas, serem anuladas. Violência, medo. E aí seria tipo Admirável Mundo Novo, né? Só as coisas boas. Algumas, remover essas todas as emoções não seria possível, mas as emoções ruins. Eu tenho isso, na verdade, hoje em dia já é possível eliminar as memórias das pessoas, mas não de forma tão seletiva, né? Se hoje em dia a gente fazer um processo desse, corre o risco de eliminar boas memórias das pessoas, né? Porque ainda não há um domínio completo disso, né? O Dr. Fábio me informe se eu estiver errado. Inclusive tem um episódio do Dr. House que fala disso, que a doença do paciente na ocasião ela estava relacionada ao fato de um amor não correspondido. E o que eles fizeram? Desligaram a parte do cérebro que tinha lembranças, que ficava as memórias, e onde tinha as lembranças do cara que estava para morrer por causa da depressão, por conta desse amor. Só que a memória é em todo o cérebro, não é apenas em regiões. Quando eles desligaram, ele perdeu não só a memória daquela pessoa, mas diversas outras memórias, né? Tanto é que ele não se lembrava mais nem de gente da família dele e tudo mais, né? Então, para que ele não morresse devido à depressão por um amor não correspondido, eles apagaram a parte do cérebro que continha as memórias do paciente para aquela pessoa que ele gostava e que não gostava dele. Só que daí o que é interessante é que no final depois descobriu que todo o sofrimento dele foi em vão, porque a pessoa, na verdade, ela nem sabia que ele gostava dela. Então, ele imaginou que era um amor não correspondido. Era um amor platônico. O paciente imaginou, na história, né? Imaginou que a outra pessoa ela estava casada com outro amigo, irmão dele, não sei. E ele optou por apagar essa parte da memória, para ele esquecer disso e não sofreu o risco de morrer pela complicação de uma depressão. Só que aconteceu, não tinha nada daquilo. Então ele apagou as memórias em vão. Sim, e não tinha como recuperar porque ele eliminou uma parte do cérebro. E o próprio mecanismo da memória, na verdade, tu vai esquecendo, né? Ela ao mesmo tempo tu lembra algumas coisas e outras tu esquece. Geralmente tu esquece coisas que tu não vai precisar naquele momento. Ou coisas muito antigas, por exemplo. Essa psicocirurgia tem considerações interessantes. Por exemplo, pessoas matadores serial killers, se tu tirar as amígdalas cerebrais dele, eles ficam mansos. Então tem cirurgias que elas não são aplicadas pela questão ética, mas se fosse para acabar com um matador serial, um cara desse, é um negócio de se pensar. A mesma coisa a castração química, tem a castração química, a castração não só física, mas a química também. Em estupradores e é uma coisa que o pessoal pensa. Só que entra na questão da eugenia lá, um tema bem polêmico. Saiu na Hora Bertan. Mas por que borrado? Borrar a memória. Ah, tá. Tem algumas substâncias, tipo Boa Noite Cinderela, que é o pentobarbital, né? Tem substâncias, algumas derivadas da anfetamina, que também cortam a memória. Algumas bebidas alcoólicas também acabam afetando a memória. Só que é difícil tu cortar memórias seletivas, né? As memórias recentes são acumuladas mais no hipocampo, por isso que o pessoal com demência, com Alzheimer, perde pela lesão do hipocampo. É uma região bem no meio do cérebro ali, região da memória. Memória recente. E aí eles acabam lembrando o passado e não lembram de coisas mais recentes. Alterações de memória, manipular nossas memórias. Memórias procedurais, memórias episódicas, memórias podem ser deletadas, aditadas. O que é swap? Trocadas entre pessoas. E memórias de sons.
Sondas mentais. Eventos específicos. Isso poderia ser usado para estabelecer culpa ou inocência num crime, por exemplo. O que tem disso aí entra na questão da cirurgia é implantes profundos para a cura da depressão. Isso aí é uma coisa que já existe. www.ibiblio.org. Subir a mente à nuvem, subir o corpo à nuvem. Minduploadproject.org. Melhora da mente. Projeto Melhora da Mente. Meta-seres híbridos. Esse é outro termo polêmico. Recentemente aí teve a mistura de material humano com material de macaco, experiências na China. Então tem algumas experiências aí bem complicadas. A integração dos seres humanos procederá em outra dimensão que a cultura humana, a dimensão da profundidade, né? Nós concebimos a realização da imortalidade cibernética. Na verdade, esses caras eles não entendem a questão da alma, né? O que a gente chama alma consciência, que é eterna e sobrevive à morte, anterior à vida, antes da vida e depois da vida física. Então eles propõem essa imortalidade biológica. E aí tem alguns que querem pôr um cérebro humano num robô, ou algo do gênero, ou transplante de cérebro, algumas ideias meio malucas. O que tu ia falar? Por meios de máquinas humanas avançadas, muito avançadas. Sistemas homem-máquina muito avançados. Na borda entre o orgânico, o que é orgânico cerebral e o que é artificial. Orgânico eletrônico, média, né? Se torna irrelevante. Esses híbridos, aqui está falando mais dos ciborgues propriamente, meio máquina e meio homem, podem sobreviver não só através do material biológico, neurochips, por exemplo, desse seu corpo, mas também através de organização cibernética, que pode ser incorporada numa combinação de tecidos orgânicos, aí os biochips, sistemas eletrônicos e outros meios. Já estão usando isso aí para pessoas com lesão de medula para voltar a caminhar. Com a comunicação e membros eletrônicos. Com a mãos eletrônicas e pernas eletrônicas. Pode ser direta conexão com o sistema nervoso, isso já tem. Eles controlam pelo computador, ali, futuramente talvez até pelo celular. A morte de uma particular componente biológico de um sistema poderia não longamente implicar a morte de todo o sistema. Alguns metasistemas podem ser seletivos evolucionariamente. Elas teriam vantagem para sobreviver no meio ambiente, envolvendo o meio ambiente. Essa mania cibernética para um humano, uma pessoa humana, para adquirir a imortalidade. Eu, pessoalmente, sou contra isso aí, né? Mas tem pessoas que estão investindo nisso aí. Assim como tem gente que está congelando corpos, achando que vai futuramente reviver de novo. Corpo social. É o mesmo erro da mumificação dos antigos egípcios. Através de algumas técnicas, a forma de organização que nós identificamos como eu, pode ser mantida infinitamente. E o que é importante envolve alguma coisa entre mais sofisticada e uma nova exploração, mas o que é Antóteo mesmo? Não pensamento de possibilidade. Apesar do decaimento dos corpos biológicos, a morte, né? A morte é inevitável. Nós podemos estudar meios de informação de mudança entre corpos e cérebros, que poderiam preservar a essência da autoconsciência. Alguns estão tentando alguma maneira de conservar as memórias, por exemplo. E depois reintroduzi-las num outro organismo. Inclusive, isso é interessante, tem uma animação japonesa chamada Plastic Memories, que ele fala disso. Então o que acontece? São robôs e eles têm a consciência. O que acontece? A pessoa ela pode... Às vezes tem um caso lá interessante de uma senhora que ela não teve filhos e tudo mais. Ela tinha um desses robôs que ficou muito tempo com ela. Só que esses robôs ele tinha um tempo de vida. A hora que chegou o tempo de vida, ela teve que renovar esse robô.
Então teve a oportunidade de fazer com ele zerado ou fazer com as Da memórias. neta. Na maioria das vezes, as pessoas elas escolhiam separar as memórias, né? Então as memórias, mesmo que fosse reiniciado o sistema, as memórias eles guardavam elas, eles deixavam elas armazenadas no local. Até as teorias neuroquímicas, eles falam muito na questão das sinapses, microtúbulos, mas aí seriam memórias curtas, né? Elas não explicam a memória a longo prazo, que a gente teria que haver envolvimento do núcleo dos neurônios. É bem complicado explicar materialmente uma coisa que é no campo do chamado paracérebro, do nível mais energético mesmo. Nós podemos estudar memórias de troca de informação entre corpos e cérebros. Preservar a essência da autoconsciência. Autoconsciência a gente chama de alma, espírito. Né? Nosso ego, nossas histórias pessoais, nossas habilidades criativas. E ao mesmo tempo fazer parte, uma maior unidade, embarcando a possibilidade de toda a humanidade. Um superorganismo social. Nós podemos chamar isso de imortalidade cibernética. Porque cibernética é um nome genérico de estudar o controle, comunicação, organização de subsumos de imortalidade biológica. É tipo uma consciência unitária. Isso. Inclusive, é interessante, eu vou citar um exemplo da ficção mesmo que acontece isso. Em Dungeons and Dragons, tem lá uma criatura chamada Devorador de Mente. Os Devoradores de Mente, eles são criaturas mentais que eles fazem parte de uma espécie de rede. Quem controla essa rede é um cérebro central. E esses Devoradores de Mente, eles têm uma conexão com esse cérebro. Quando eles se perdem desse cérebro, eles ficam sem rumo. O Matrix também fala isso. Exatamente. Então, na ficção é mais fácil a gente ilustrar isso, porque a gente não tem um exemplo ainda, né? Um exemplo vivo. Mas é basicamente isso. Ter diversos indivíduos conectados por um cérebro, entre aspas. Por um corpo mental principal. O inteligência artificial também fala. Exatamente. O filme AI. O filme Aliens também é assim. Por exemplo, todos os aliens eles têm uma espécie de conexão telepática com a rainha alien. Quem aí é das mais antigas já deve ter assistido o filme dos aliens, né? Então, aqueles bichos que cospem ácido lá, que tem o sangue ácido, eles têm esse sistema. Todos os aliens, eles são conectados com uma espécie de rede central. Telepática. Rede neural, que eles chamam. Isso. O Rodrigo Romo fala essa rede neural. Copos criogênicos, negócio que eu pessoalmente não concordo muito. Eu também não, porque eu acho que perde-se a individualidade. Eu acho que quando tu tem um só comandando todos, não existe todos, existe um só. Então tu não existe mais individualidade. Monismo tudo bem, mas aí seria uma forma de panteísmo atualizada, né? Isso. É uma forma. Basicamente eu vejo isso como uma maneira de inibir a personalidade do indivíduo. Inibir a individualidade. E eu acho que uma das poucas coisas que a gente pode se dar ao luxo nessa existência é justamente a nossa individualidade, né? Justamente o fato de nós sermos nós mesmos, né? Então é algo que a gente tem que ser aproveitado. Não é legal tu ser parte o que nos torna humanos, né? Filosofar, fazer música, fazer arte. Até que ponto um robô vai fazer uma arte, vai fazer um quadro, vai fabricar uma música? Exatamente. As divergências, elas são importantes, né? Para a construção da sociedade. O que nos faz humanos, né? Renato Garcia, Catiane Payan, Sayonara Naspolini e Rudimar Marx. É a esposa do Paulo Naspolini, acho que é, né? Modo de realização. Poderiam se desenvolver computadores que estariam acordados e super-humanos, de inteligência super-humana. Só que, como diz, né, jamais ele vai superar o próprio autor que fabricou, que ele ainda precisa dos dados serem introduzidos para funcionar. Mesmo ele fazendo cálculos matemáticos incrivelmente rápidos, mesmo assim, se eles forem comparados com aqueles autistas especiais, que decoram listas telefônicas, eles mais ou menos poderiam até se equivaler.
Então tem muitas coisas do cérebro humano que ainda são incríveis, são mistérios. Até a data não existe muita controvérsia ao que nós poderíamos criar, o humano poderia criar equivalente na máquina. Existe muita controvérsia. É o que nós acabamos de dizer. Muita controvérsia o que é humano e o que a máquina poderia equivaler à inteligência humana. Mas se eles podem pensar por eles mesmos. Mas a resposta é sim, nós podemos. Existe uma pequena dúvida de que coisas mais inteligentes podem ser consideradas menores amanhã, construídas em breve. Parece que tem alguns estudos na biologia com relação ao papagaio, né? De questão de abrir portas e tudo. Ele tem inteligência que é quase equivalente à do homem. Até mais que o do macaco, segundo alguns estudos. Corvo também? Ele fez aquela experiência de... O corvo, de tirar a frutinha, né? O corvo, ele é provavelmente a ave mais inteligente que existe. Ele ia pondo água para a frutinha subir. Exatamente. Diversos testes apontaram que o corvo, ele consegue assimilar é interessante, se tu estudar ufologia, tem seres felinos, seres canídeos e tem seres derivados da ave também, além de reptilianos e outros. Na área da ufologia tem seres que são mais parecidos com aves. Então, um largo sistema de computadores e a seus usuários associados podem alavancar com uma inteligência, uma entidade inteligente super-humana. Um computador, uma interface, o computador homem, pode começar a intimar, o que usuários podem razoavelmente considerar uma inteligência super-humana. Intimate, né? Ciência biológica pode prover meios para melhorar o natural intelecto humano natural. Aí entra nanotecnologia, entra várias coisas. Nós necessitamos entender que a forma humana, incluindo o desejo humano e toda a sua representação externa, pode ser mudada radicalmente. Alguns falam que a cabeça vai crescer mais, os pés e mãos vão acabar atrofiando, até porque no momento que começa a levitar ou começa a usar outros meios, tu não vai usar mais para caminhar, para correr, e aí mudaria a estrutura humana, mais parecido com aquela figura de ET que a gente conhece do cinema, cabeças grandes e membros pequenos, cabeças desproporcionais. E talvez tenha alguma lógica, se tu começar a analisar os nenês hoje em dia, tudo cabeçudo, né? Parece que está crescendo cada vez mais a cabeça do ser humano. Nós temos que entender que 5 milhões... É 5 milhões ali? Ou 5 mil? 5 mil anos. 5 mil anos de humanismo pode estar chegando ao fim. Alguns falam até 6 mil, né? Se pegar a antiga Fenícia lá e a Mesopotâmia. Como transformadores humanistas, eles mesmos em alguma coisa que seria chamado de pós-humano. Helpless é sem esperança? Não. Com menos esperança? Sem ajuda. Pós-humanismo. Hassan é um árabe, né? Ihab Hassan, 1977, prometeu como performer, como criador. Rumo à cultura transhumanista? É uma pergunta. Michael Benamon e Charles Caramella. Editores. Performance, desempenho na moderna cultura. Milwaukee, Centro de Wisconsin, Milwaukee, Universidade, Estudos 20th Century Fox, no cinema lá. Prometeu é que ele roubou o fogo dos deuses. Né? Badminton, Neil Badminton, 2000, pós-humanismo. Fukuyama Francis, Nosso Futuro Pós-Humano, Consequências da Revolução Biotecnológica, Strauss e Guiraud. Thomas Foster, 2005, As Almas do Cyberfolk. Cyberfolk.
É a cultura cibernética. Pós-humanismo com teoria vernacular. Minneapolis, Universidade de Minnesota. Elaine Graham, 2002, Representações do Pós-Humano, Monstros, Aliens e Outros na Cultura Popular, Manchester University Press. Albert Stan, Joseph e Livingston, Ira Livingston. Editores, 1993, Corpos Pós-Humanos, Bloomington, Indianapolis, Indiana University Press. Rios, Catherine, 99, Como desenvolver pós-humanos, como nos tornarmos pós-humanos. Corpos virtuais e cibernética. Corpos virtuais, aí tem o filme do... aquele lá que ganhou o Oscar. Que eles foram para o espaço lá. Não. Agora deu um branco. Tá. Ele, à distância, ele controlava o... Estava em outro planeta. Não lembro lá. Terra Nova, Unbothered, Pós-Human, Evolução Artificial, não. Dizia na Terra Nova. Evolução Artificial e Subcultura High-Tech. George Robson, Melinda Marsh e Lisa Chicken. É o Avatar. William Gibson, Neuromancer. Esse livro é muito interessante. Pra quem não sabe, o William Gibson é considerado o pai do cyberpunk, né? Do cyberpunk. E ele já, nos anos 80, ele já apresentava o que a gente vê hoje. A alienação da humanidade por meio da tecnologia. Que é o que ele falava, até que ele é considerado as pessoas numa mesa, e, em vez de conversar, elas mandam mensagem pelo WhatsApp. Tanto é que o nome é cyberpunk, porque geralmente os personagens principais, eles são meio anarquistas. Geralmente eles se colocam contra o sistema, né? Então a gente vê lá, é muito comum ver hackers que trabalham contra o governo, contra as corporações, né? Terminal Games, esse tu já leu? Jogos Terminais, Colin Perryman. Neil Stephenson, Snow Crash. Blood Music, Greg Beer. Eu só conheço o primeiro também. William Gibson, Neuromancer. Galateia. Também não. Sinners é Pecadores. Pat Cadigan. Música de Sangue, Blood Music. Greg Beer. Aliens Resurrection, esse aí que tu falou. Jean-Pierre Jeunet, 1997. Aí entra uma questão controversa, a questão histórica. Como é que alguns faraós do Egito, inclusive Akhenaten e Nefertiti, tinham cérebro comprido? Alguns dizem que eles eram extraterrestres. Eu ouvi falar que alguns deuses maias, alguns que eles veneravam alguns reis maias eram extraterrestres. E aqueles da Ilha de Páscoa que tinham as orelhas grandes também provavelmente eram extraterrestres. Ali é tudo seres híbridos? É tudo boneco, mas é de seres híbridos. Tomb Raider, Lara Croft. Inclusive tem um que ela fala sobre a questão da Gênese, e tem o livro Gênese também, do Dan Brown, que é muito bom. Inclusive o Tomb Raider, ele saiu de um jogo de videogame dos anos 90. Isso. Que é muito bom, por sinal. Dark, o Cavaleiro Negro. O Batman. Do Batman. Aquele personagem ali é o Bane. Ele é um personagem dos quadrinhos, que depois foi para os filmes. E ele meio que O Batman original é cyberpunk também. Ele meio que traduz, o Bane, esse personagem, ele meio que traduz a ideia do cyberpunk em si. O personagem ele é todo acoplado com máquina, com apetrechos, né? É meio que o reflexo do transhumanismo, né? Cavaleiro Negro retorna, né? Incepção. Charles Nolan. Não assisti, mas já ouvi falar desse filme. 2010. Inception. Dizem que é bom. Esse eu não conheço também. Cosmópolis. Delilo, 2003. Cronenberg, 2002. David Cronenberg. Cidade do Cosmos. The Second Self, segundo ego, segundo eu. Cherry Turkle. Computadores e o Espírito Humano. Computador e Espírito Humano.
Esse aqui eu acho que tu vai gostar, Flávio. Parece interessante. Interessante. Nosso amigo Márcio. Se tu Acho que o nosso amigo Márcio ia gostar. Se tu comprar isso aí qualquer dia, eu quero emprestar pra ler. Nosso amigo Márcio. Second Self. Cyborgs and Barbie Dolls. Olha, esse aí é orelhudo. O pós-humano não supersede. O que é supersede? O sujeito humano oferecer uma melhor ou uma mais avançada modelo de humano. E não necessariamente necessita deixar o corpo atrás. Pelo contrário, interpreta o pós-humano com um processo de reformulação, estabelecendo categorias sendo criadas e possibilidade de transformação de identidade, políticas baseadas nas relações dialéticas. Toffoli. Tá, entendi. Eu acho que ele fala da ideia de transformação, né? Que daí... Feminismo, cultura popular e corpo pós-humano. Isso. Ciborgues e Barbies e bonecas. Barbies e bonecas, né? Bonecas Barbies. Isso. Aliás, a Barbie e o outro lá que morreu, que era o namorado da Barbie. Tu vê, os caras transformar o corpo pra ficar parecido com o boneco. O pós-humano opera como... Que vamos e vemos, não ficou muito bonito. Ficou meio esquisito. Com uma ambiguidade, como um espaço transicional, onde velhas maneiras de pensar sobre o eu e sobre o outro, o corpo e a tecnologia, a realidade e a ilusão podem ser sustentados. Eles vão além da ideia que a pele seria o extremo do indivíduo, né? Então, aparelhos que pode estender, assim como óculos, tu vai ver mais uma lente de aumento. Isso aqui foi citado, né? Agora há pouco. Como nos tornarmos pós-humanos? Corpos virtuais, cibernética, literatura, informática. Catherine Hale. Não, isso aí não foi falado. Foi falado, foi citado lá nas referências. Tá, nas referências. Como nos tornar pós-humanos? Examina a questão da existência pós-humana na sociedade contemporânea, por adereçar 3 áreas-chave. A deslocação da informação do corpo, a criação do ciborgue como uma tecnologia, um artefato de tecnologia, um ícone cultural e um artefato tecnológico. E um artefato tecnológico. E como o aspecto historiográfico, a construção historiográfica chamada de humano, o homem, está dando uma maneira de diferenciar a construção chamada pós-humano. Reis, 1999. Isso parece meio filosófico, né? Basicamente ele parte do princípio, ele pega como a definição de ser humano, ela foi historicamente definida, a partir disso ele tenta criar uma nova definição do que para o pós-humano, né? Pós-humano. Interessante isso. Catherine Hale. Esse deve ser bom também. Sim. Catherine Hayes, a semiótica na virtualidade, como nos tornar pós-humanos. Depois tu pode bater foto dessas aí, bate foto no celular e para procurar na internet. Interessante. Pós-humanismo versus pensamentos binários. Presente, ausente. Randômica é o que é aleatório, aleatoriedade e padrão. Replicação e disrupção. Então, entre o presente e o ausente, o padrão e o aleatório, a replicação e a disrupção. O que é a lamentação? Materialidade, hiperrealidade, mutação, informação e aleatório, padrão, aqueles outros lá, presença, ausência. Transformação dos quadros semióticos. Os semióticos são símbolos, né? A questão do simbolismo. Hiperrealidade. A questão aí entra também do cyberespaço também, né? Condição humana e a contínua transformação da sua própria natureza. Inclusive o cyberespaço ele costuma ser um tema bastante abordado na literatura cyberpunk e quando se fala em transhumanismo. Sim. Um exemplo disso é o Matrix, filme Matrix, né? Que querendo ou não, aquele espaço lá, ele é um cyberespaço, né?
E aqueles que eu te mandei, aqueles desenhos japoneses também. Sim. Ghost in the Shell é um exemplo É, de anime de cyberpunk. animes. As grandes transições mudaram a natureza humana. Agricultura, escritura, imprensa, colonização da energia, controle da informação. Mas as grandes transições são resultado de compromissos do presente. Sempre fomos transhumanos. Além do humano. Se pegar as palavras de Jesus, vós sois deuses, é um pouquinho mais que humano, né? O argumento de Chalmers, David Chalmers, 2010. Inteligência artificial, supondo a ausência de obstáculos derrotantes. Se há inteligência artificial, haverá inteligência artificial. Tarde ou pronto, supondo a ausência de OD. O que é OD? Se há inteligência artificial, haverá inteligência artificial, supondo. Por conseguinte, haverá. Isso é usando a lógica, né? Isso. É basicamente definindo que quanto mais inteligência artificial há, mais inteligência artificial haverá. O Chalmers ele critica muito a questão da ciência. Supósito argumento. O argumento depende da assunção que existe uma tal coisa como inteligência, e que ela pode ser comparada entre sistemas. Do outro lado, a noção de inteligência artificial, mais e mais, não faz sentido. Não faz sentido. O problema. Todas as medidas de inteligência que conhecemos são relativas à capacidade de resolver problemas. É a definição mais conhecida, né? Capacidade de resolver problemas. Um problema é, desde a perspectiva do humanismo, a forma de experiência humana, que projeta uma possibilidade e o futuro de uma projeção do presente ou do passado. A experiência humana é sempre contextual, relativa à subjetividade, mas também a práticas e culturas. A questão que nós estávamos conversando antes do Zeitgeist, o espírito do tempo, de cada época. Cada época tem suas crenças. Uma máquina alheia à experiência humana deixaria de resolver problemas. Por conseguinte, não haveria forma de comparar a inteligência. Seria considerada pouco mais ou menos que um fenômeno natural, não consideramos inteligente ao planeta Terra, por mais que muitos considerem ele como um ente chamado Gaia. Utilizando a antiga deusa Gaia, como a Terra como um organismo vivo. Da mitologia grega, né? Da mitologia grega. Mas ela é um organismo vivo e autossustentável, né? Ela é comparada com o corpo humano, que é autossustentável. As células todas trabalham em conjunto. Conjecturas. Se tu analisar, por exemplo, a célula, cada um delas é um ser único e os trilhões de células trabalham de maneira harmônica, como um super ser. As experiências não sobrevivem às propriedades físicas do cérebro. Aqui eu discordo, né? Porque existe o paracérebro. Aqui é apenas uma visão materialista. Somente, senão as propriedades históricas congênitas em uma sociedade de cérebros num contexto de práticas. A questão social aí. Cultura e memes e outras coisas. De alimentos qualitativos, a experiência supõe capacidade de reconhecimento. Simular ou construir experiências supõe antes haver construído sociedades de cérebros. No espaço de inteligência possíveis, somente alguns podem ser comparados a respeito da experiência. E toda tentativa de construir isso foi destruída ou tentar destruir. Quando Akhenaton fez a cidade de Akhetato em Tel el-Amarna, onde só havia pessoas boas, pessoas de boa índole, construtores, pessoas que trabalhavam a questão das artes. Ele criou ódio com relação aos antigos sacerdotes, que eram politeístas, né? Conservadores de Amon, e eles foram massacrados. E a cidade foi destruída, só restou ruínas. E era uma sociedade perfeita, né? Tipo a Cidade do Sol lá do Campanella. Pensemos por um momento. Talvez o que chegue mais perto disso seja aquele que a gente conversou no outro dia lá, a Cristiânia, lá na Islândia, lá perto da Inglaterra. Sim. É Dinamarca. Pensamos por um momento. Podemos comparar a inteligência de um leão com a de uma formiga, o respeito à capacidade de informação e resolver problemas, em termos abstratos, mas são comparáveis a respeito aos problemas relevantes da existência biológica?
Se responde 100, então caberia uma escala de evolução, mas não há nenhuma evidência que um leão seja mais adaptativo que a formiga, muito pelo contrário. A formiga e a abelha, elas trabalham conjuntamente, melhor até que o ser humano, né? É uma forma de inteligência também. A singularidade, aí já terminou. Teve mais gente ali ou não? É os mesmos. Então, boa noite a todos então.